percebendo que essa é a última folhinha? É a nossa última viagem juntos. Mas nesses dias, em todas essas viagens, conhecemos muitos lugares e o principal, aprendemos muito sobre o nosso Deus. Verdade. E hoje nós viajaremos para mais um lugar. E a dica está aqui nesse caderninho. Qual será que é? Vamos dar uma olhadinha? Esse lugar me lembra uma música! Eu também! Era seu nome, Banaterra, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Ai, que legal, eu gosto dessa música. Ai, tem fé. Eu não sou velha. Nem eu, não sei porque eu conheço. Mas Faço ideia. ela fala bastante sobre o lugar que nós vamos hoje. Você reparou que a gente falou o nome do lugar? E sabia que é uma ilha? É uma ilha! Ai, eu queria muito poder ir pra uma ilha. Eu também. Será que tá frio lá igual aqui? Eu não sei, mas eu tô pronta pra mergulhar. Aliás, viajar. Então, simbora! Que hoje a nossa viagem vai ser bem legal. Vamos para uma ilha. Vamos lá. Suas malas já estão prontas? Vamos embarcar para uma grande aventura. Vou fazer as minhas malas. Estou indo viajar. Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho pressa de chegar. Estou indo viajar, aprender mais de Jesus. Embarquei numa viagem, embarquei numa viagem. Estou indo viajar, estou indo a um lugar, aprender mais de Jesus. Embarquei numa viagem, embarquei numa viagem. Estou indo viajar, estou indo a um lugar, aprender mais de Jesus. Olá, crianças, tudo bem? Vocês estão preparados para a nossa última viagem? Dá para acreditar que nós chegamos ao fim do nosso ciclo de viagens. Como foi bom viajar pelos lugares da Bíblia e conhecer lugares tão importantes para a nossa história. Vocês se lembram das viagens que nós fizemos? Eu não consigo me lembrar de todas, mas eu me lembro de algumas. Eu me lembro que na nossa primeira viagem nós conhecemos o lindo Jardim do Éden, um lugar muito especial, preparado por Deus para abrigar a primeira família da Bíblia, Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher que foram criados por Deus. Me lembro que nós viajamos para Jerusalém, a cidade onde Jesus Cristo viveu boa parte do seu ministério. Lembro que viajamos pelo Mar da Galileia, onde nós vimos a história quando Pedro, o discípulo de Jesus, andou sobre as águas. Que história incrível! Nós aprendemos a confiar em Jesus no meio das tempestades, no meio dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida. Semana passada, nós viajamos para Jope, uma cidade portuária, e aprendemos com o exemplo da irmã Dorcas que nós devemos ajudar os nossos próximos. Me lembro também que nós viajamos para 2 montes, o Monte das Oliveiras e o Monte do Calvário. O Monte das Oliveiras foi o lugar onde Jesus esteve nos seus últimos momentos aqui na Terra. E o Monte do Calvário foi o lugar onde ele foi crucificado, onde ele morreu carregando o pecado de todas as pessoas deste mundo. Quantas viagens incríveis nós fizemos durante esse trimestre, não é mesmo? E hoje nós vamos fazer a nossa última viagem. Eu já estou preparada com a minha mochila, com o meu passaporte e eu espero que vocês também estejam preparados.
Peguem os seus passaportes que estão quase cheios. Peguem a sua mochila, a sua mala, a sua garrafa, o que você precisar. E vamos nessa para mais uma viagem, para conhecer o nosso último lugar. Bom, o nosso lugar de hoje é uma ilha. Você sabe o que é uma ilha? Uma ilha é um pedaço de terra coberto por água. E essa ilha, ela tem um nome bem diferente. Você vai encontrar o nome dessa ilha lá no livro de Atos. Essa ilha se chama Chipre. Nós sabemos que quem nasce em São Paulo é paulista ou paulistano. Quem nasce no Rio de Janeiro é carioca ou fluminense. Quem nasce na Bahia é baiano. Quem nasce no Ceará é cearense. Mas e quem nasce na ilha de Chipre? Será que é o quê? Cipriano? Que nome engraçado! Não, quem nasce na ilha de Chipre é cipriota. Olha só que diferente. E o personagem da nossa história de hoje, ele nasceu na ilha de Chipre. Ele era cipriota. A Bíblia conta que o seu nome era José. Na Bíblia, nós não vamos encontrar relatos sobre a sua infância, sobre como foi a sua vida desde quando ele nasceu. Mas nós encontramos a sua história lá no livro de Atos, depois que ele se tornou adulto. José, ele era amigo dos discípulos e se juntou a eles na missão de levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Ele recebeu o apelido de Barnabé quando estava junto com os discípulos. Sabem por quê? Barnabé quer dizer filho da consolação, ou então consolador. José foi apelidado de Barnabé porque ele vivia consolando as pessoas. Ele gostava de trazer uma palavra de conforto, de consolo por onde quer que ele passasse. Barnabé, ele se preocupava tanto com o próximo que uma vez ele chegou a vender um terreno e doar o seu dinheiro para ajudar uma pessoa. Mas sabem, crianças, Barnabé era assim porque ele amava Deus. Ele amava o Senhor de todo o seu coração. E ele tinha o desejo de cumprir uma missão que Jesus nos deixou antes de subir aos céus. Quando Jesus estava aqui na terra, ele morreu, ressuscitou e ele retornou após a sua morte, 3 dias após a sua morte. Quando ele ressuscitou, ele retornou até os discípulos e lhes deu uma missão, que está lá em Marcos 16:15. Marcos 16:15 disse assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus deu a missão para os discípulos de ir e falar do seu amor para todas as pessoas. Barnabé entendia essa missão e ele ia falando do amor de Deus para as pessoas. Ele fazia isso quando estava lá em Chipre, mas ele não fez isso só em Chipre. Ele saiu em viagem missionária. Você vai ouvir na Bíblia histórias de Barnabé com o apóstolo Paulo, com João Marcos e com outros discípulos falando sobre quem era Jesus, espalhando a mensagem de salvação por aí. Se você já é salvo, essa missão também é para você. Jesus também diz para você: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós já aprendemos isso aqui em outras aulas. Nós devemos falar sobre quem Jesus é e o que ele fez por nós, em toda a oportunidade que nós tivermos. Você deve falar do amor de Deus para os seus pais, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus avós, para os seus primos, para todas as pessoas que nunca ouviram falar sobre quem é Jesus e o que ele fez por nós. Assim como Barnabé fez, de sair e ir falar do amor de Deus, ir em viagens missionárias falando sobre quem era Deus, o que Jesus fez por nós. Cada um de nós, você que já é salvo, deve falar do amor de Deus. Você não precisa sair numa viagem, você pode falar do amor de Deus onde quer que você esteja. Barnabé falava em Chipre antes de sair para a viagem. Na sua própria cidade ele falava sobre quem Jesus era. E nós podemos falar sobre quem Jesus é onde quer que nós estejamos. Assim como Barnabé fez. Barnabé, o cipriota, saiu para pregar a mensagem de salvação. Mas, tia Cris, qual é essa mensagem de salvação? A mensagem de salvação é a que Cristo morreu numa cruz pelos nossos pecados.
A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que todas as pessoas do mundo, elas já nascem pecadoras. Elas já nascem com o desejo de fazer as coisas da sua própria maneira, com o desejo de fazer aquilo que não agrada a Deus, como mentir, roubar, falar palavrão, desobedecer. Todos nós nascemos com o pecado em nosso coração. E o castigo do pecado é ficar afastado de Deus, é ficar longe da sua glória. Mas Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele enviou ao mundo o seu único Filho, o Senhor Jesus. Um Filho perfeito que nunca pecou, que nunca fez nada de errado. Ele veio ao mundo e derramou todo o seu sangue numa cruz. Em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão. Se Jesus não tivesse derramado todo o seu sangue, os nossos pecados não poderiam ser perdoados. Ele morreu, mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele é o único que pode nos perdoar os pecados e pode nos dar a vida eterna. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que isso significa? Que Deus ele nos ama tanto que ele enviou Jesus para morrer e ressuscitar por nós. E se você crê, se você acredita que Jesus fez isso por você, você não vai perecer. Você pode ter a vida eterna. Significa que eu vou viver para sempre? Não. Significa que no dia que aqui na terra o seu corpo morrer, você terá um lar lá no céu. O céu é um lugar especial preparado para os filhos de Deus. No céu não entra pecado, porque o céu é perfeito, o céu é santo. No céu não há dor, no céu não há tristeza. No céu nós vamos andar em ruas feitas do mais puro ouro. O céu é um lugar incrível. É a vida eterna que Deus nos promete, no versículo de João 3,16. Mas só para aqueles que já são seus filhos. Aqueles que já disseram, Senhor, eu sei que eu sou pecador. Eu acredito que o Senhor morreu e ressuscitou por mim. E eu te peço, perdoe os meus pecados e venha morar em meu coração. Se você fizer isso hoje, você poderá se tornar um filho de Deus e um dia ir morar no céu. Essa é a mensagem de salvação. Essa é a mensagem que Barnabé levava às pessoas. Barnabé, que saiu da onde mesmo? Da ilha de Chipre, para pregar o evangelho para todas as pessoas, obedecendo o ide de Jesus, que está lá em Marcos 16:15. No meio das suas viagens, teve um momento em que Barnabé se separou de Paulo e ele decidiu ir com João Marcos. Eles estavam em um grupo e eles se separaram. E vocês fazem ideia de para onde Barnabé e João Marcos foram? Exatamente. Barnabé voltou para a sua cidade. Ele voltou para a ilha de Chipre. E lá eles continuaram pregando o evangelho e falando sobre quem Jesus é. Se você já é salvo, você deve falar sobre quem Jesus é, onde quer que você esteja. E se você ainda não é salvo, você precisa entender que é um pecador e acreditar que Cristo morreu e ressuscitou para te dar a vida eterna. E essa foi a nossa viagem de hoje, a nossa última viagem para a ilha de Chipre. Espero que vocês tenham gostado desse trimestre, que vocês tenham aprendido a confiar em Deus em qualquer circunstância. E que no próximo trimestre nós possamos nos encontrar para mais uma aventura. Jesus ordenou, vão pelo mundo inteiro, anuncie o evangelho a todas as pessoas. Jesus ordenou,
fizerdes, fazer de todo o coração, com ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Tchau, galerinha, boa semana. E tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Sempre 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazerdes de coração, como ao Senhor e não aos homens. E tudo quanto fizer, desfazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Tchau! Tudo que fizerem, faça de todo o coração, como se fosse ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Ai, acabou! Mas, sempre que bater saudade, nós podemos rever nossas viagens, porque elas estão todas gravadinhas no nosso canal. É só acessar nossa playlist. Mas eu ainda tô com saudade das nossas viagens já. Que tal se nós entrássemos numa máquina do tempo e voltássemos as nossas viagens numa velocidade turbo? Turbo velocidade! Vocês curtem? Seu máximo, hein? Eu acho que a gente consegue. Mas antes da gente assistir o vídeo, se liga no canal que semana que vem a gente vai aparecer com muitas novidades. Mais novidades semana que vem. As nossas viagens acabaram, mas na semana que vem terá coisas diferentes e muito especiais que eu tenho certeza que você vai adorar. E vamos aprender muito sobre o nosso Deus também. Com certeza. Vamos assistir o nosso vídeo?